cabeça trabalha. A gente, acho que todo mundo aqui sabe que eu sou padre, né? E uma das coisas que mais me preocupa quando eu fazia meus sermões na igreja, eu falava, mas parece que as palavras entravam aqui e saíam aqui. As pessoas estavam querendo rever a sua vida. Quando nós nos encontramos hoje como pais, nós queremos rever nossa vida, queremos rever nossa função de pais e mães. E para rever, nós precisamos ter presente os nossos filhos, como é que eles estão indo. Então, eu separei aqui algumas ideias. Então, como eu disse, qualquer momento, aqui não é um auditório, qualquer momento vocês podem falar, seja para completar alguma coisa que eu falei, seja para pedir alguma explicação, e seja para trazer um pouco da própria experiência de vocês. Ou seja, aqui não é uma aula que eu estou dando, nós estamos conversando. Eu também sou pai, tenho 3 filhos. O mais jovem já está com 27 anos. E eu já acompanho. Pode falar que a gente ouve. Quer comentar alguma coisa? A gente não pode bater mãe nos filhos, os filhos falam que vai chamar a polícia, as professoras mesmo ensinam a chamar. Elas são coisas que nós temos que anotar. Realmente, hoje está muito mais difícil ser pai e mãe, tá? Agora, mas só um pouquinho, o promotor fez. Eu acho assim, é melhor o pai pegar não tapa do que tomar uma baixada da polícia. Eu acho melhor o filho tomar um tapa do pai do que ele ver a polícia. Esse dia mesmo eu fui brigar com esse aqui perguntou pra mim da O mundo te ensina só me bateu, eu chamo a polícia, que a tia me mandou chamar. O promotor, doutor Wanderson, fez uma palestra na igreja uma vez, eu já não lembro, já faz uns 2 anos. Ele falou que não pode espancar, mas uns tapinhas, pode sim, eu tava, o doutor Wanderson, ele falou, você não pode espancar seu filho não, mas uns tapinhas pode sim. Eu acho que há uma grande diferença, vejam bem, pessoal, uma grande diferença. Eu falo assim, em geral. Eu vejo uma grande diferença. Se eu dou um tapa no meu filho porque eu estou com raiva dele, ou se eu dou um tapa para educar. O que nós sentimos é que às vezes os pais têm raiva, gritam, como se fossem demoniados diante do filho. Ou seja, nós só temos direito de bater se essa batida que eu vou dar é uma exigência do amor que eu tenho a ele. Então, na realidade, eu acho que o que está faltando às vezes é amor. Ou seja, atenção. Vamos ver alguns pontos aqui e vamos comentar, né? Primeiro, educação dos filhos. Nós temos que deixar claro quais são os direitos e deveres do filho. Só tenho direitos se eu tenho deveres. A criança tem que aprender isso. Eu só tenho direito se eu tenho dever. Porque se eu tenho o direito de sentar aqui, alguém tem o dever de colocar essa cadeira. Ou seja, direito e dever. E sobre isso nós temos que refletir. Meu filho tem direitos? Claro que tem. E eu tenho que dizer para ele quais são os direitos que ele tem. Mas não deixar de dizer também quais são os deveres. E nada gritando. Eu, graças a Deus, tive uma mãe viúva, porque meu pai não conhecia, morreu quando eu tinha 2 anos. Mas minha mãe, sempre atenciosa comigo, coitada. Pobre, viúva, com 3 filhos pequenos. Mas nunca me chamava a atenção, chamava. Mas eu nunca vi ela perder e gritar e berrar comigo. Ou seja, direito e dever. Porque se eu amo meu filho, eu não tenho o direito de gritar com ele como se fosse um moleque de rua. Mas eu tenho o dever de cobrar dele todos os comportamentos que andam de acordo com aquilo que eu estou ensinando a ele. Isso é muito importante. Estabelecer a rotina diária, disciplina.
né? Por exemplo, mostrar para o filhinho como ele deve sentar, como ele deve se vestir, como ele deve falar. E se ele não fizer exatamente como eu quero, eu não vou berrar. Eu não vou gritar com ele, eu vou falar de novo. Senta direitinho, meu filho. Ou seja, estabelecer a rotina. Hora para levantar, hora para comer, hora para estudar. Ou seja, e quando isso não acontece, eu não vou berrar. E nós aprendemos. Como é que nós fazemos com o nosso cachorrinho? Não é na primeira vez que ele aprende a fazer as coisas como eu quero lá em casa. Devagar ele vai aprendendo. Meu filho não é cachorrinho, mas ele devagar vai aprendendo. Desde que... Com licença, que realmente acho que a minha garganta está indo no chão. Ou seja, eu não posso perder a paciência na educação dos meus filhos. Falo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Sempre cobrando. Agora, para que eu possa estar cobrando dele, eu preciso estar acompanhando. Né? É como um indivíduo que vê o filho de manhã, depois volta a ver só à noite, e aí vê o filho fazer uma coisa errada e grita para ele. Não adianta nada. Ou seja, o filho tem que perceber que existe no meu coração um grande amor por ele. Eu tenho que saber ouvi-lo. Então, estabelecer a rotina diária, que eu quero que ele faça diariamente. E se ele não faz, eu não vou berrar com ele, eu vou repetir. Eu vou de novo e dialogar. É tão gostoso conversar com as pessoas. As pessoas aprendem na conversa, no diálogo. Agora, para isso, eu preciso ter uma ideia muito clara do que é ser pai e ser mãe. Ou seja, aquela criança que ali está, veio porque eu quis trazê-la. E porque eu quis trazê-la, eu amo. Estabelecer limites e deixar bem claro que a última palavra é dos pais. Essa relação do pai com o filho não pode ser uma relação de posição, mas é de repetir. Meu filho, eu pedi para fazer assim. E repito uma vez, repito 2, repito 3. E isso devagar vai caindo na cabeça dele. Né? Supervisionar as atividades. O filho está cumprindo os horários, realizou as tarefas, supervisionar. Meu filho, deixa eu ver o seu caderninho, como está? E ao ver o caderninho dele, eu não vou olhar o que está errado. Eu vou elogiar o que está certo. E posso fazer uma pergunta: por que você rasgou esse pedacinho na página aqui? Cuidado, né? Mas ele tem que perceber que eu estou vendo as coisas boas dele e não simplesmente ali para criticar o que está errado. A coisa mais chata na nossa vida é as pessoas corrigirem a gente. Principalmente quando não existe uma relação de afeto. Então, a gente se explode facilmente. Assim também com meu filho. Ele tem que perceber em todos os meus momentos, em todas as minhas palavras, em todas as minhas atitudes, que tem amor ali. Que tem amor. Mas para isso eu preciso estar muito bem preparado. Coisa que a gente, infelizmente, não encontra com frequência. Eu reparo muito na rua às vezes, uma mãe, o filhinho, né, vai andando e puxando o filho. Como se fosse um animal. E a criança nem tem condições de alcançar o passo da mãe. E o passo dela é muito maior que o do filho. E eu me pergunto, ela está puxando o cachorro ou está puxando o filho? Ou seja,
essa presença de mãe e de pai. Preparar o filho para ir assumindo a sua independência. Ou seja, o filho não vai ser eternamente dependente de nós. Nós temos de preparar para a independência. Meu filho, arruma essas cadeiras aí. Passa. Essa caminha está arrumadinha. E não cobrar como se eu fosse o dono da coisa. O importante é ele perceber que tem ação. E claro, isso demora para a criança. Eu falei uma vez, eu penso que meu filho vai entender. Até entrar na nossa cabeça essas coisas demora. E o que mais cria oposição é quando eu pedi uma vez, não acontece, eu brigo na segunda vez. Não vai aprender nunca. Porque a pior coisa que existe é quando o filho se distancia do pai, da mãe. É uma resposta do distanciamento que o pai e a mãe tiveram em relação a ele. Ressaltar os aspectos positivos do filho. E, na medida do possível, não ressaltar ou punir os aspectos negativos. Nós temos uma visão, às vezes, muito negativa. Eu só reparo que a pessoa está mal vestida, eu só reparo que a calça está rasgada, eu só reparo que tudo está errado. E comento. O positivo eu não vejo. Ô, meu filho, obrigado. Veio de manhã, me deu um abraço. Obrigado, meu filho. Eu quero te abraçar também. Meu filho, você deixou limpinha. Ali, o banheiro você foi, está limpinho. Parabéns, meu filho. Ou seja, ressaltar os aspectos positivos e não só os negativos. Arruma isso, arruma aquilo, senhor. Aí vai criando uma distância entre os pais e o filho, porque parece que o filho só faz coisa errada, porque nunca recebeu elogio dos pais. Demonstrar afeto é tão difícil, né? E às vezes também nós vivemos tão preocupados. Está faltando dinheiro em casa, está faltando comida, está faltando caderno para a escola, fico tão preocupado com tudo que está faltando e a gente esquece do que não está faltando, a presença do meu filho em casa. Ou seja, o filho é um dom que Deus nos deu e uma responsabilidade. Eu não posso esquecer dele. Eu tenho que ouvi-lo. Eu trato o meu filho mais jovem, está com 26 anos, o pessoal chama de filhinho até hoje. E ele me chama de paizinho também. Eu acho muito bonito isso. Ou seja, tem que estar junto. E vejam bem, ao ouvirmos essas coisas, se nós não estamos fazendo assim, vamos refletir e perguntar o que eu devo mudar. Porque se vocês aqui vieram hoje, é porque realmente vocês amam seus filhos e querem aprender um pouco mais como transformar esse amor em crescimento para o filho. Então, nesse sentido, que haja nos nossos corações bons propósitos. Modelo adequado. Os pais falam da importância da leitura, mas nunca os filhos os vê lendo alguma coisa. Não adianta eu dizer, meu filho, tome banho, e eu mesmo não tomo banho. Meu filho, ande direito, e eu mesmo não ando direito. Meu filho, põe a roupa suja, e eu mesmo não ponho roupa suja. Ou seja, tudo aquilo que eu transmito para o meu filho, eu devo ser um espelho para ele. Ele deve ver que eu faço tudo aquilo que eu peço para ele, que orienta ele, eu estou cumprindo também, senão não adianta nada. Promover o diálogo. Sem ouvir não há diálogo.
O diálogo, fundamentalmente, é isso. Chega alguém que quer falar comigo. Cala a boca! Matou o diálogo. Eu vi você fazendo isso. Matou o diálogo. O diálogo é a minha disposição inicial de ouvir, e não de responder, e não de criticar, e não de descer a lenha. O diálogo chegou para falar, eu ouço. Malandro, eu vi você. Pronto, acabou o diálogo. O diálogo, fundamentalmente, é disposição de ouvir. E isso nos faz tanto bem, né, gente? Quando alguém nos ouve, alivia o nosso coração. A tensão parece que vai embora. Eu, naquele tempo, quando eu funcionava ainda como padre, eu ficava diariamente, mais ou menos 2, 3 horas no confessionário, ouvindo confissões. Ouvindo. E só o fato da pessoas falarem e terem alguém que as ouça, isso quebra o gelo no coração. E nos ajuda a mudar. Todos nós queremos que alguém nos ouça. Agora, só que dificilmente nós temos disposição de ouvir. Nós queremos logo falar também, como se a nossa palavra fosse superior àquela que está sendo dirigida a nós. Isso é o que nós temos que botar na cabeça. Mais ouvir do que falar. E falar no momento preciso. Principalmente na relação com pais e filhos. Ouvir. Não exigir acima daquilo que o filho pode produzir. Ou seja, meu filho com 12 anos não pode ter a cabeça de um menino de 15 anos. Ou meu filho de 8 anos não pode pensar como um garoto de 12. Ou seja, eu tenho que descobrir como é esse meu filho e ver o que eu posso fazer. Incentivar o brincar e a socialização. Ou seja, nós não podemos viver solitários. Nós nascemos para viver em sociedade. Então, quando a criança está sozinha, eu tenho de dar um jeito de que ela passe a comunicar-se. Porque senão eu estou criando um pedaço de gente. Porque sem comunicação nós não podemos viver. Foi sempre, a nossa vida foi isso. Como é que a gente acabou se casando? Comunicação. Como é que nós crescemos? Nos comunicando. O que acontece na escola? Comunicação. Então, precisamos cuidar muito e incentivar o brincar e a socialização. Ou seja, é tão bonito eu descobrir que eu vivo com outras pessoas. Eu não estou sozinho. Eu faço parte de um grupo e estou com todos eles juntos. Interessar-se pela vida do filho em todos os seus aspectos, não apenas quando apresenta bons resultados. Quer dizer, meu filho tira durante 4, 5 meses nota 10. Eu não vi nada. De repente devolver nota 4. O quê? Vagabundo, o que você está fazendo? Quer dizer, esqueci todos os momentos bons e fui descobrir um momento lá. Ou seja, no fundo, volto a dizer, o que falta é amor. Porque nós não conseguimos, a pessoa amada, ofender em nenhum momento. E esse amor que eu devo ter para os meus filhos, de tal maneira que em nenhum momento eu vou ofender meus filhos. Vou me preocupar com o crescimento dele, mas não ofendê-lo
e nem cobrar dele o que eu não devo cobrar. Orientação para um comportamento adequado na escola e na sociedade. Quando o ser humano nasce, ele começa a crescer. Para orientar esse crescimento, a escola é fundamental. A criança nasce, zero dentro dela. Então, esse crescimento, nós não somos uma árvore. Se eu planto uma manga, ela vai nascer igualzinha às outras mangas. Nós, seres humanos, não somos assim, não. Ou seja, eu posso nascer e fazer isso para cá, posso nascer e ir para lá, e posso nascer como uma pessoa humana e crescer. Vai depender de todo o apoio que existe em torno de mim. E nós temos tantas histórias nesse sentido, de indivíduos que se perderam porque em casa não receberam amor, não receberam amizade, não receberam acompanhamento. Nasceu. E foi isso. Nós temos uma tendência a ver coisas erradas. É uma tendência, não sei o que existe dentro do homem. O que está errado eu vejo. Né? Eu não vou dizer essa janela está bonita, mas se tiver um vidro quebrado, um vidro quebrado. Você parece uma tendência só de ver coisa errada. E isso mata a educação em casa, se eu só vejo coisa errada. Né? Então, para muitas pessoas, a escola é uma tortura que força o estudante a pensar. Quando nós mandamos nosso filho à escola, pensar é tão importante na nossa vida. A gente aprende Eu tenho uns momentos na minha vida em que eu penso sobre mim mesmo. O que eu estou fazendo na vida? Ou seja, refletir sobre mim, sobre o meu relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos. Ou seja, eu tenho que refletir sobre mim mesmo. A aprendizagem começa no lar. Ou seja, é no lar que começa a aprendizagem. A gente padece. Bom, eu nunca trabalhei em escola ginasial, primária, né? Mas eu tive gente que trabalhava na escola primária e era meu aluno na faculdade. Há uma visão tão negativa que a gente vê às vezes em professores entre nós, né? Porque parece que o professor às vezes quer chegar e encontrar tudo prontinho. Assim como os pais também, sabe, na sua casa, chega a encontrar tudo pronto. Ou seja, nós não temos a visão de que realmente eu vivo para ajudar. Eu não vivo para criticar. Eu não vivo para condenar. Porque, na realidade, em fazendo assim, eu só pioro as coisas. Se eu gritando com meu filho, eu conseguisse que ele mudasse, aí eu gritaria o tempo todo. Mas o que nós temos aprendido? Quanto mais eu grito, pior fica. Então, na realidade, meus caros pais, e esse é um momento, eu volto a dizer que é muito importante. Não é para a gente estar ouvindo o que eu estou falando, porque muitas coisas que eu falo já podem ser certas. Mas é um momento em que eu estou trabalhando na minha cabeça, em que eu estou olhando para mim mesmo, em que eu estou olhando o meu comportamento até hoje. Porque se eu não fizer isso, cadê de ouvir? Ou seja, como nós estamos ouvindo e devemos estar nos propondo, o que eu vou mudar agora na minha vida? O que eu estou precisando mudar? Porque se não acontecer isso, nós todos aqui estamos simplesmente perdendo o nosso tempo.
Porque se é justo, se nós amamos, e devemos estar amando nossos filhos, queremos o crescimento, a grandeza deles, nós temos que estar refletindo sobre isso. Ou seja, qual o caminho que eu tenho junto a eles? Eu pedi que vocês pudessem a qualquer momento fazer comentários. Fica de pé ainda aí. Pode comentar. Responsabilidade dos pais na conduta dos filhos. Os pais devem estar sempre junto aos filhos, orientando e cobrando. Cobrar não significa berrar com o filho. Meu filho, por que você fez isso? E ao receber a explicação do filho, se estiver correta, muito bem. Se não estiver correta, vamos discutir com ele. Ou seja, assim como a gente entra na escola, eu não espero. Na escola, um pai, vagabundo, cala a boca! Um professor que se comporta assim devia ser mandado embora na hora. Nós estamos aqui para ouvir. E uma das coisas mais difíceis, a vida nossa, principalmente, nós temos tanta preocupação na cabeça, e principalmente quando as coisas financeiras não vão bem, a gente fica sempre preocupado em fazer. E o filho fica largado em segunda instância. Quando a nossa preocupação maior deve ser com o filho e não com essas outras coisas que são necessárias também. Então, nesse sentido, os pais devem estar sempre junto aos filhos, orientando e cobrando. Cobrar aqui não é como o indivíduo que prestou um dinheiro, o indivíduo não quer pagar e vai lá e briga cobrando dele. Não é cobrar nesse sentido. Cobrar aqui é dialogar. Meu filho, você viu onde você deixou aquela latinha lá? Por quê? Em vez de, qual é a outra atitude? Vai lá pegar aquela terça, vagabundo. Resolvi o que na vida do meu filho? Nada, pelo contrário. Estou ajudando a torná-lo um cabo de pesqueado qualquer. Porque eu não soube conversar com ele. Não soube pedir a colaboração dele nas coisas que ele deve fazer. Essa presença junto ao meu filho tem que ser amorosa. Amar o filho. E esse amor eu demonstro na forma como eu me aproximo perto dele. Oi, filhinho. Outra coisa também, eu não sei chamar meus filhos só de filhinho. A menina maior já está com 36 anos, mas para mim é minha filhinha. Mora lá em Manaus, quando eu digo, oi filhinha, tudo bem? E é filhinha que eu falo de coração, porque a relação da minha idade com ela permanece a mesma. Quando ela nasceu, eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 36, eu já estou com 76. A diferença é a mesma. Então, para mim, ela continua sendo minha filhinha. E é tão bonito que ela, aos 36 anos, quando precisa pedir orientação, vem pedir para quem? O pai. Que ela sabe que o pai a ouve. A coisa mais difícil hoje em dia no mundo é a gente ter pessoas que sabem nos ouvir. Aqui, por exemplo, que nós estamos reunidos, eu me sinto com grande facilidade de estar falando, que parece que tem pessoas que estão aqui presentes que querem ouvir. E ouvir é o primeiro passo para eu mudar alguma coisa na minha vida. Se as palavras entram aqui e saem aqui, não estou ouvindo nada, a não ser barulho. Mas quando realmente eu ouço, a coisa cai na minha vida. Eu cobro muito isso dos meus alunos, né? Ou seja, pensem, trabalhem com a cabeça. Não deixe as coisas acontecerem simplesmente. Essa presença junto aos filhos tem que ser amorosa. É tão gostoso a gente saber que uma pessoa gosta da gente.
E o filho tem que sentir isso. Né? Ou seja, eu não posso estar sempre de cara amarrada com meu filho. Você quer, menino? Com outro qualquer, eu digo, oi, tudo bem? Você quer hoje? Com meu filho? Você quer, menino? Que é isso, meu Deus do céu? Tem que estar a minha presença sempre amorosa. Essa cobrança não pode deixar de encontrar apoio na conduta pessoal dos pais entre si, com seus filhos e com a sociedade. Ou seja, como eu vou exigir algumas coisas do meu filho se eu mesmo não me comporto? Né? Se meu filho me vê conversando com outra pessoa e gritando e berrando, ele vai dizer o quê? O que ele vai sentir na vida dele? Ah, não, eu posso fazer também. Ou seja, a minha vida precisa ser um espelho para o meu filho, onde vê tudo aquilo que eu digo para ele, eu também faço. Não posso cobrar dele o que eu não faço. Vou exigir dele? Como assim? Então, na realidade, caros amigos, o importante, a gente teria escrevido mais de 5 páginas aqui, mas o importante não é falar muito, não. Eu acho que a coisa principal na nossa vida, os católicos têm aquilo que eles chamam de confissão. Mas não adianta nada chegar lá, padre, eu fiz isso, isso. Perdão, Deus, sai e já faz de novo a mesma coisa. Então, na realidade, a confissão é um momento de encontro comigo mesmo, onde eu me pergunto, e agora? O que eu preciso mudar? Que seria tão bonito hoje, chegando em casa, eu pudesse, vai ser um pouco tarde, mas se meu filho estiver lá, dar um abraço nele e dizer, meu filho, eu te amo. É tão bonito a gente ouvir de alguma pessoa isso, eu te amo. Então, na realidade, esses encontros não precisam ser longos, não é só 2 horas. Basta um momento em que a gente, quem está aqui presente, se pergunte, e agora? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Se eu amo meu filho, ele não pediu para nascer, por conseguinte eu tenho responsabilidade sobre ele. Que esse encontro nosso aqui possa despertar no nosso coração mudanças. Que mudanças? Cada um sabe o que tem que mudar. Então, analise o seu relacionamento com o filho. Hoje à noite, ao deitar na cama, pergunte comigo, como é o meu relacionamento com meu filho? O que eu preciso mudar? E que Deus nos ajude para que nós descobramos cada vez mais como sermos verdadeiros pais, verdadeiras mães. E é importante, né? Use a palavra, estamos aqui em casa, somos todos irmãos. Mas é que a senhora falou aí, a gente tem que dar uma coisa para os filhos, sabe educar. Mas e quando o filho não obedece o pai e nem a mãe? Porque na idade que eles estão hoje, está muito difícil ser educar. Porque para a idade de 16 anos, se for uma moça, eu vou fazer o que eu quero fazer, ser humano, mas não. Se for um filho, eu vou fazer o que eu vou fazer com ser humano, mas não. Eu já tenho a idade de eu fazer o que eu quero. E o senhor vai fazer o quê? A gente dá um conselho de pai, conselho de mãe, do amor. Mas só que ele não quer sentir o amor do pai e nem da mãe pelos caminhos que ele quer entrar. Não tem como, né? É de luta. Mas como é que vai fazer? Porque eu tenho um lá em casa. Não vou dizer dos outros, não. Tenho um lá. Vai fazer 32 anos. Esse me dá dor de cabeça, me dá trabalho demais da coisa. Eu falo com ele, Guinaldo Mestre, o negócio é assim, não sei se foi criança, mas seu pai morreu de era pequeno, eu fiquei com os 4 pequenos para criar, ralei, passei fome, passei frio, né, para criar meus filhos.
Até é essa família que estuda, a Maria. Ela é de 8 meses. Ela ficou o nome dele no apartamento. Eu achei que ela nem não ia se criar. Mas como a gente tem muita fé em Deus, tem muitas pessoas que me ajudou, agradeço muito, peço a Deus que dá tudo de bom para as pessoas que me ajudou e para quem me ajuda até hoje. Foi preciso eu tirar ela da escola para poder trabalhar, porque nós estávamos na canção de irmão. Ela perdeu bastante matemática, perdeu bastante aula, mas eu não pude ver. Eu decidi eu tirar ela para poder me ajudar, para colocar uma situação muito melhor. E o rapaz, eu ele não trabalha, e o que eu ponho dentro de casa, ele vai lá. Para quê? Tá pronto. E eu vou falar. Ué, mas não custa nada a senhora me dar isso. Se a senhora me der, eu tiro. Aí eu preciso trabalhar. Eu vou com a mão trabalhar. Eu não preciso trabalho é. Só um pouquinho, você levou de quem? Da escola? Da Marina. Primeiro, vejam bem, esse filho chegou a esse ponto não porque ele quis, mas porque a nossa sociedade corrupta o levou e ele não teve em determinados momentos alguém que chamasse a atenção. Segundo, eu berrar e gritar com ele vai torná-lo ainda mais afastado de mim. Então, nesse momento, eu não posso perder o amor a ele e, principalmente, não posso parar de ouvi-lo. E, principalmente, um caso como esse, eu acho que é muito importante eu procurar alguém que possa me ajudar. Está procurando, eu até posso, a gente pode um dia se encontrar, conversar. Porque, vejam bem, na realidade, a sociedade é que está estragando. É a televisão, é as desordens que acontecem nesse país, as ladroeiras todas que acontecem. Hoje a coisa mais difícil é educar um filho. A nossa sociedade é podre. Então, na realidade, nós temos que tomar, primeiro, muito amor. O filho é nosso. E aí, depois ele faz coisa errada, se eu gritasse com ele e conseguisse alguma coisa, eu também berraria. Mas quanto mais eu grito com ele, mais ele se afasta de mim e, por conseguinte, mais ele está afundando na coisa errada. Ele tem de sentir que em mim existe amor por ele. Porque berrar não adianta nada. Então, nesse sentido, é muito. Mas um dia a gente puder conversar, a gente conversa. Eu não gritava muito mesmo. Hoje em dia é fogo, viu? É difícil demais. E hoje eu li um artigo dizendo que a sociedade está totalmente errada quando combate os drogados como se eles fossem culpados. Os verdadeiros culpados são os vendedores da droga. Então, nesse sentido, nós temos de ter uma profunda raiva de todo vendedor de droga, mas um sentimento de muita compaixão com o drogado, porque ele é vítima. Ele é vítima. Assim como nós, quem fuma, eu fumei também, eu fui vítima. Até o momento que a gente para de fumar e ponto final. Então, o drogado, ele não pode ser odiado, coitado, ele é vítima da sociedade. Então, nesse sentido, é tomar muito cuidado. Se nós queremos realmente que as pessoas mudem, nunca vai ser o nosso grito, o nosso berro, a nossa raiva que vai mudar a pessoa. É o amor que pode conseguir ainda alguma coisa, né? Muito bem.
Então, meus caros amigos, eu sou pai, como vocês são pais, sou esposo, vocês são esposas, esposas. Vamos amar muito os nossos filhos. E vamos ter muita paciência e preocupação. Porque algumas coisas erradas, corrigidas no começo, evitam o desastre maior. Ou seja, está sempre atento para saber o que está acontecendo e tentar cortar o mal pela raiz, o que significa que não é brigando e cobrando. Os filhos têm que sentir que nós pais existe um grande amor e que nós estamos sempre dispostos a recebê-los no nosso coração. Ok? Mais alguma colocação? E procurem sempre se encontrar. Essa escola promove uma coisa muito boa, que é esse encontro de pais. Os pais que aqui estão é porque demonstram que têm preocupação com seus filhos. Claro, há pais que têm preocupação e não puderam estar aqui presentes. Não vou falar mal de ninguém também não. Mas com certeza há pais que não têm preocupação. É preferível ter ficado em casa para ver uma novela besta do que vir aqui numa reunião da escola. Nós aqui, porque amamos os nossos filhos e queremos o bem deles, nós deixamos tudo lá em casa e viemos aqui. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para que nós sejamos cada vez melhores pais, melhores mães. Amém.